paz do Senhor Jesus, amém. Eu quero deixar uma palavra para nossa meditação nessa tarde. Eu estava aqui agora à tarde, pedi uma palavra ao Senhor, e o Senhor me deu essa palavra que está lá em Isaías, seu capítulo 38, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Fala sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. E naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse assim: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te que lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. A palavra do Senhor diz aqui em Isaías, seu capítulo 38, que o rei Ezequias ele foi acometido de uma doença. A Bíblia fala que essa doença era grave, era uma doença para a morte. A Bíblia vai nos relatar que o Senhor, ele manda o profeta Isaías ir até o rei Ezequias e fala: Olha, Ezequias, põe a tua casa em ordem. Quando o Senhor manda Ezequias colocar a casa em ordem, é porque Ezequias não estava com a vida correta diante de Deus. Quando o Senhor ele fala para que Ezequias colocasse sua casa em ordem, é porque Ezequias não estava andando conforme o Senhor queria que Ezequias andasse. Talvez Ezequias não estivesse fazendo a vontade de Deus. Talvez Ezequias não estivesse pregando a palavra, ou louvando, ou fazendo algo que o Senhor se agradasse. Talvez Ezequias estivesse afastado ou desviado, eu não sei o que estava se passando na vida do rei Ezequias naquele momento. Mas a Bíblia diz que Ezequias foi acometido de uma enfermidade, e aquela enfermidade era para a morte dele. Só que a Bíblia diz que Ezequias, ele chora muito. Ele vira o seu rosto para a parede quando ele recebe aquela notícia que o Senhor disse para que ele colocasse sua casa em ordem, porque ele ia morrer e não ia viver. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele vira a sua cara para a parede e chora muito. Eu quero te dizer uma coisa nessa tarde: as tuas lágrimas não são em vão. O teu gemido não é em vão. A Bíblia diz que quando aquele homem vira sua cara para a parede em sinal de humilhação e começa a clamar ao Senhor. É lindo essa palavra, porque o rei Ezequias, ele estava naquele momento angustiado, naquele momento deve ter passado 1000 coisas na sua mente. Mas a primeira coisa que ele lembrou de fazer, quando ele recebeu aquela notícia, foi orar ao Senhor. Foi chorar nos pés daquele que pode todas as coisas. E quando ele chora nos pés do Senhor, quando ele derrama suas lágrimas de sinceridade diante de Deus, o Senhor, ele se comove. Ezequias, ele fez assim: Senhor, lembra-te de que eu andei com verdade na tua casa. Lembra-te, Senhor. Eu fiz a tua obra com sinceridade, Deus. Eu fiz a tua obra com verdade. Eu preguei, eu louvei, vidas se renderam aos teus pés através da minha vida. Lembra-te, Senhor, do que eu fiz na tua casa, na tua presença, que foi tudo por amor. Lembra-te, Senhor, e tem misericórdia de mim, ó Pai. A Bíblia diz que ele orou, que ele chorou muito, 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 muito. E naquele mesmo instante, a Bíblia diz que o profeta Isaías, ele volta da parte de Deus. E o Senhor tinha dado um recado a ele: volta e diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Você tem noção nessa tarde do que o Senhor está falando?
O Senhor acrescentou 15 anos na vida daquele homem. Porque ele orou, ele se arrependeu, ele chorou nos pés do Senhor. Então nessa tarde, chore nos pés do Senhor. Clame ao Senhor, porque Ele é o único que pode resolver o teu problema. O Senhor é o único que pode resolver a tua causa, a tua situação. Talvez você nesta tarde se encontra dessa forma que o rei estava, enfermo. Às vezes não é enfermidade física, doença não, às vezes é enfermidade na alma. Às vezes a gente está com enfermidade na nossa alma, a gente está triste, a gente está angustiado. Às vezes a gente não quer fazer a obra de Deus, a gente se tranca, assim como Elias. Ele se trancou naquela caverna, quando aquela mulher queria matar ele. Ele teve medo, ele se trancou naquela caverna. Elias se escondeu, Elias queria morrer, Elias queria fugir daquele lugar, porque ele teve medo do que estava acontecendo com ele naquele momento. Talvez a gente está com alguma enfermidade na nossa alma, no nosso coração, e a gente não está conseguindo caminhar, a gente não está conseguindo fazer a vontade de Deus como o Senhor quer que a gente faça. Às vezes você parou de pregar, você parou de louvar, você parou de ir para a igreja, às vezes você desanimou, você se entristeceu. As lutas são tão grandes, são tão fortes, os ventos são tão pesados, que às vezes a vontade que nós temos é de não caminhar, é de não ir para a igreja, de desistir de tudo. Às vezes o fardo está tão pesado que você não aguenta mais, que você não suporta mais. Mas eu quero te dizer nesta tarde que o Senhor, Ele é o que pode todas as coisas. Que se você está assim como o rei estava naquela tarde, se você se encontra enfermo, com enfermidade na sua alma, no seu coração, na sua mente, ou talvez no seu físico, clame ao Senhor. Busque a Ele, coloque o seu rosto no pó, coloque a sua cara na parede e clame ao Senhor como aquele homem clamou. Chore nos pés do Senhor como aquele homem chorou, e tenha certeza que o Senhor, Ele vai te ouvir. Ele vai te renovar, Ele vai renovar as tuas forças, Ele vai renovar a tua vida, Ele vai fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. Mas se você crer e se você confiar. Então esta é a palavra que o Senhor Ele falou comigo nesta tarde. Eu sei que Ele está falando com você também. Assim como Ezequias, receba a vida nessa tarde. Assim como Ezequias recebeu 15 anos de vida, receba vida nessa tarde. Receba vida nessa tarde. Receba renovo nessa parte. Receba bênção da parte de Deus nessa tarde. Receba o seu milagre. Receba a sua cura. Receba em nome de Jesus as bênçãos que o Senhor Ele tem para te entregar. Que nessa tarde você seja impactado pela palavra de Deus.